né? E o que é, então, esse autismo? O que é esse transtorno do espectro autista? Então, o mais importante é a gente ter na cabeça que ele não é uma única condição clínica, né? O autismo ele não é de uma única etiologia, de uma única apresentação clínica, né? Então, eu gostei muito desse termo que eu vi numa aula de uma colega, que ela usou autismos, né? Eu achei muito interessante, porque realmente são autismos, né? São características, são quadros clínicos muito diferentes entre si, né? Então, é um distúrbio muito complexo do neurodesenvolvimento, tem etiologias múltiplas, né? E tem graus variados de severidade. Então, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Crianças que têm as características, né, comportamentais mesmo, mas não têm déficit cognitivo, ou características comportamentais muito leves, né, muito discretas, às vezes fica até na dúvida se é realmente, né, um espectro autista leve ou não, se é alguma outra causa. E crianças muito comprometidas, né, com déficit cognitivo importante, com alteração muito grande do comportamento, alteração sensorial muito importante. Então, realmente são condições clínicas muito distintas entre si. Então, eu acho que esse termo transtorno do espectro autismo, né, do autismo, ou autismos, nos faz lembrar sempre disso, né, que não é uma condição clínica única, né? E a caracterização, então, né, o paciente, para a gente fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista, o paciente tem que ter essas três características, né? Então, ele tem que ter déficit qualitativo na interação social e na comunicação verbal e não verbal, padrões de comportamento repetitivos, estereotipados, então são as estereotipias, os rituais, né? E um repertório restrito de interesses e atividades, então é o hiperfoco, né, que os autistas apresentam. A gente vai mais para frente, né, falar quando chegar na hora do diagnóstico, então a gente vai destrinchar cada uma dessas características. Mas para fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista, o paciente precisa ter essas três características associadas, né? Ele não pode ter só déficit na interação social, né, ou déficit na comunicação, né? Então, ele tem que ter todas as características participando daquele diagnóstico. Geralmente, né? Geralmente não. Muito, geralmente, esses sintomas vão se manifestar de forma bem precoce, né? E em algumas situações, né, quando a criança tem uma capacidade cognitiva melhor, ela às vezes consegue, né, camuflar um pouco alguns desses sintomas, né? Então, os sintomas ficam ali meio incipientes, né? Até que as demandas sociais excedam as capacidades dela de fazer, né, essa adaptação do seu comportamento. Então, é bastante comum, a gente tem professores aqui no grupo, né? Então, é bastante comum, né, a família observar, não, ele só tem um atrasozinho, assim, da fala, mas ele interage, ele brinca com o irmão e tal. Aí a criança entra na escola, né? Então, ele já não tem mais que conviver só com uma criança, ele tem que conviver com várias crianças, ele tem que conviver com uma rotina que é totalmente diferente, né? Então, isso acaba excedendo a capacidade dele de se adequar e os sintomas começam a ficar, né, mais evidentes e realmente aí as suspeitas começam a aparecer, né? Então, lembrar que, né, que o autismo não é uma condição clínica única, né? Nós temos quadros de autismos, né? São muito diferentes, né?
E aí, mas por que que acontece isso? Por que que a gente tem tantos casos, né, de transtorno do espectro autista ultimamente? Eu falo para vocês que no consultório, quando eu vejo no agendamento, paciente, 2, 3 anos de idade, primeira vez, eu já fico com a orelha meio em pé, né? Porque realmente tem tido um aumento muito expressivo, né, da quantidade de pacientes diagnosticados. Então, de onde vem, por que que aparecem esses sintomas, né? O que que faz que algumas crianças apresentem esses sintomas e outras não? Então, para isso a gente vai voltar lá para a biologia, para a fisiologia, né, para ver como que o nosso organismo funciona e por que essa interferência, né, no neurodesenvolvimento. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno genético, né? Ele é geneticamente heterogêneo e complexo, né? Isso significa, né, na genética que ele tem diversos padrões de herança, diversos genes, cromossomos distintos, mutações distintas, né? Então, não é como, por exemplo, a síndrome de Down, que é a trissomia de um cromossomo, do 21. Então, a gente sabe que o Down sempre vai ter alteração naquele cromossomo, que é o 21. No autismo, não, né? Hoje já tem mais de 100 genes que podem ser testados, né? Que já são conhecidamente relacionados com o transtorno do espectro autista e podem ser testados, né? Então, e desses 106 genes, tem genes que têm padrão de herança autossômica, né? Que são os cromossomos mesmo autossômicos, aquelas 22 pares, né? Tem padrão de herança ligado ao X, não é? Que são os cromossomos sexuais, XX ou XY. Né? Tem diversas, no mesmo gene, tem várias áreas dos genes que, se tiver uma mutação, se tiver um polimorfismo, pode, né, desencadear ou aumentar a propensão para desenvolver o transtorno do espectro autista. Então, realmente não é assim, um gene, um padrão genético de transmissão, né, é muito complexo. E além desse tanto de gene que pode estar envolvido, né, ainda tem o que a gente chama de epigenética no geral, né, porque na verdade a epigenética ela não está relacionada só com a interação do fator genético com o fator ambiental. A epigenética ela também trabalha lá dentro do gene, né? No gene a gente não tem só os cromossomos, a gente tem várias outras unidades ali, né? Os introns, os exons, e eles também podem, né? Às vezes o cromossomo não tem alteração em um gene, às vezes ele tem alteração no intron, então com isso ele vai ativar um outro gene que não estaria ativado. Né? Então, a epigenética ela é mais ampla do que só a interação com o ambiente. Mas aqui a gente vai se focar no ambiente, senão a gente vai lá para a neurogenética e vamos sair daqui só segunda-feira. Né? Então, essa interação da genética, né, com o ambiente que essa criança, que esse paciente é exposto, que ele convive, né, também vai fazer, às vezes, com que aquele gene que estava ali meio adormecido, quietinho, seja ativado, ou que aquelas características clínicas que não estavam tão ativas comecem a ser, né, estimuladas e acabem apresentando sintomas, né? Então, tem muitas outras causas, né, que podem levar ao transtorno do espectro autista. Então, é muita coisa envolvida, né? Não é restrito ao cérebro, são alterações que englobam, né, e acometem todo o organismo, né, do paciente. Então, a gente tem que ter isso sempre em mente também, né? O paciente, ele não é um cérebro.
paciente, ele é uma pessoa, né? Uma criatura completa e complexa. Né? Então, muitas coisas vão influenciar nas manifestações clínicas dele. A genética, o ambiente que ele convive, o modo como as situações se apresentam e são conduzidas na família, na escola, né, pelo médico, pelo terapeuta. Então, tudo isso vai influenciar nas manifestações clínicas do transtorno do espectro autista. Né? Então, o que já foi, né, observado, o que já foi encontrado em estudos, em avaliações pós-mortem de alguns pacientes que tinham quadro do transtorno do espectro autista. Né? Então, o paciente em estudo, que fazem esses estudos de imagem para ver função mesmo, ativação de áreas cerebrais que estão sendo requisitadas. Então, o que se observou? Né? Alterações na conectividade neuronal. Né? Então, naquela conexão ali, naquela sinapse, na troca de informação entre um neurônio e outro. Então, os pacientes têm, né, diferentes concentrações de neurotransmissores. Então, se não tem neurotransmissor, o indicado na dose necessária, na quantidade necessária, no local certo, não vai funcionar. Né? Em especial, alteração da concentração da serotonina. A serotonina é produzida 90% no intestino, ela é um neurotransmissor responsável e envolvido, né, no bem-estar, no relaxamento, na modulação do neurodesenvolvimento, né, e ela tem uma atuação muito importante nas funções sociais e nos comportamentos repetitivos. Então, essa alteração da serotonina, ela é muito importante, né, para a manifestação de alguns sintomas do TEA. As redes neurais, né, olha aí a poda sináptica de novo. Né? Então, as redes neurais são as conexões, né, entre um neurônio e outro. E não só a conexão entre um neurônio e outro, mas também a função das outras células, né, das células gliais, que são as que dão a sustentação para o neurônio. Então, se as células gliais não estão adequadas, em bom funcionamento, também vai interferir no funcionamento do neurônio, poda sináptica, apoptose, né? Ou a sinaptogênese não vai ser adequada, né? Vamos imaginar a glia, ela sustenta o neurônio, então se a glia está fraquinha, né, ela não consegue sustentar o neurônio no lugar certo, aí lá vem o axônio achando que está chegando no neurônio amigo dele e o neurônio está mais aqui embaixo, né? Então eles não conseguem se conectar. Então essas redes neurais são muito importantes, estão muito envolvidas na função neuronal, na transmissão de informação e nas manifestações clínicas, né? Foram observadas também alterações anatômicas, né? Então, nessas avaliações pós-mortem, foi visto, né, que os pacientes que têm transtorno do espectro autista, eles têm alteração nos giros, nos sulcos. Então, se a gente for lembrar, né, lá atrás, no desenvolvimento, o bebezinho ele nasce com o cérebro quase liso. E esses giros, esses sulcos vão sendo formados de acordo com que essa criança vai crescendo, esse cérebro vai evoluindo, amadurecendo. Né? Então, vai ter alteração nesses giros, nos sulcos, no volume cerebelar. O cerebelo é responsável pelo equilíbrio, né? A gente lembra o cerebelo lá atrás, bem embaixo, ele é o responsável pelo equilíbrio, pela coordenação motora, né, da galera da físio, da psicomotricidade, né? Então, o que acontece muitas vezes? A criança que tem transtorno do espectro autista, ela tem um andar engraçado, elas são meio, né, desengonçadas, não consegue pedalar no velotrol, né, no carrinho,
como é que chama? No velocípede, né? Aqui em Minas chamam velotrol, mas eu já morei nesse Brasil todo, cada lugar é um nome diferente. A gente tem que aprender. Né? Tem alteração também na estrutura cortical, então o córtex cerebral, a estrutura, em alguns pacientes, a estrutura é diferente do anatomicamente usual. Tem alteração na espessura da substância branca e da substância cinzenta no cérebro. Né? Então, são muitas alterações anatômicas que vão interferir na função, né, cerebral, no funcionamento desse cérebro. E, consequentemente, né, nas manifestações, né, nas funções que são esperadas de resposta do sistema nervoso, né, de interação, resposta motora, coordenação, controle emocional, controle inibitório. Então, todas essas alterações vão, né, influenciar diretamente, isso aí são alterações anatômicas, alterações fisiológicas, né? E tem também prejuízos funcionais. Né? Então, o anatômico tá ok, né? Tá tudo bonitinho, mas a função não está correta, né? Por algum motivo que não conseguiu ser identificado. Né? Então, por exemplo, no giro fusiforme, né, que é responsável pelo reconhecimento da face, né, e a gente vai lembrar que a criança que tem transtorno do espectro autista, ela tem, né, quando ela é menorzinha, essa dificuldade no reconhecimento da face, na identificação, né, das expressões faciais, né, vai ter alteração no sulco temporal superior também, não funciona adequadamente, que é responsável pela percepção dos estímulos sociais. Vai ter alteração na amígdala, que é lá no cérebro primordial, né? Que ele é mediador e ele vai retransmitir as aferências que chegam, né? Que vão sair do sistema nervoso central. Né? Te lembrar que o sinal eferente é o que vem e o aferente é o que o cérebro está respondendo. E os neurônios em espelho. Vocês lembram lá do sorriso social? Né? Que o bebezinho, ele imita a expressão do sorriso, né? Então, é o neurônio espelho, que é a imitação interna, né, das atitudes e as emoções do outro. E os neurônios em espelho, eles estão, né, conectados com a teoria da mente, que está muito relacionado com o transtorno do espectro autista, né? A galera da psicologia sabe isso melhor do que eu. Então, a teoria da mente, ela faz referência, né? Ela está relacionada com a nossa habilidade, né, de fazer suposições sobre o que os outros pensam ou sentem. Então, a gente chega em casa e o marido está de cara feia, né? Já sei, aconteceu alguma coisa. Ou o contrário, né? O marido chega em casa, a mulher está de cara feia, mas ele nunca vai descobrir o que é, porque quando ele perguntar o que foi, ela vai dizer não foi nada. Né? Mas, então, a gente sabe, né, quando a gente olha para uma pessoa, a gente já consegue identificar na expressão corporal dela, a gente já consegue entender o que ela está sentindo. Por quê? Porque quando a gente está com aquele mesmo sentimento, a gente faz aquela expressão. Né? É daquele jeito que o nosso cérebro faz a nossa cara ficar. Então, isso facilita o reconhecimento. Né? Nos pacientes com transtorno do espectro autista, essa função ela está comprometida. Então, ele tem essa dificuldade, né, na compreensão, e aí isso vai complicar a comunicação não verbal dele. Né? E é muito lindo como todas as coisas estão, né, tudo conectado, tudo... a função de um depende da função do outro, a função vai depender da anatomia, vai depender da fisiologia, né? E assim, a gente entendendo a anatomia e a fisiologia, a gente consegue entender, explicar, né? E às vezes até investigar melhor alguns sintomas, alguns sinais que o nosso paciente apresente.